Você já parou para pensar em como os morcegos conseguem voar na escuridão da noite sem colidir com obstáculos? E já pensou em como conseguem achar suas presas dentro de cavernas escuras? A resposta está em uma incrível adaptação biológica e, ao mesmo tempo, em um fenômeno físico chamado de ecolocalização. Diferentes espécies de morcego desenvolveram estratégias próprias para emitir e interpretar alguns sons. A maioria dos morcegos emite pulsos sonoros de curta duração através da laringe, enquanto outras espécies, como os filostomídeos, emitem sons através de folhas nasais, localizados no focinho. A ecolocalização ocorre devido ao sistema auditivo dos morcegos ser altamente especializado, permitindo que o animal analise o tempo que o eco leva para retornar, as variações na frequência e na intensidade do som. Mas o que exatamente é a ecolocalização? Ecolocalização é uma forma de percepção espacial baseada no som. É um mecanismo utilizado por alguns animais, como morcegos, golfinhos e certas baleias, para se orientar e localizar objetos no ambiente. Nesse processo, o animal emite ondas sonoras, geralmente ultrassons, que se propagam pelo ar ou pela água e refletem nos objetos ao seu redor. E como funciona nos morcegos? Por meio da ecolocalização, os morcegos emitem ondas ultrassônicas, sons de frequência muito alta, geralmente entre 20 kHz a 200 kHz, e captam o eco que retorna após essas ondas se refletirem em objetos ao seu redor. Essas frequências são muito superiores à capacidade auditiva humana, que alcança no máximo cerca de 20 kHz. Enquanto nós não conseguimos perceber esses sons, os morcegos utilizam as informações contidas no eco para calcular a distância, o tamanho, a forma e até o movimento de obstáculos e presas, mesmo em total escuridão. Nessa gravação, o morcego pálido emite ecolocalização e vocalizações sociais. O áudio foi desacelerado 10 vezes para que o ouvido humano possa ouvi-lo. Mas como isso é possível? Isso só é possível porque o som é uma onda mecânica longitudinal, ou seja, ele se propaga por meio de vibrações nas partículas do ar. Quando essas ondas encontram um obstáculo, parte da energia é refletida, e isso origina o que a gente conhece como eco. Sendo assim, as ondas que os morcegos emitem, elas viajam pelo ambiente e ao atingirem objetos ao redor, elas refletem de volta o eco. O morcego consegue captar esse eco e perceber o tempo de retorno, a intensidade, a amplitude e a mudança de frequência nessas ondas. Isso é um fenômeno da física chamado de efeito Doppler. O efeito Doppler é a variação na frequência percebida de uma onda sonora quando há movimento relativo entre a fonte emissora e o receptor. Quando um objeto, como um inseto, ele se aproxima do morcego, as ondas sonoras elas se comprimem, fazendo com que o som pareça mais agudo. Por outro lado, quando esse objeto está se afastando, as ondas se alongam e o som é percebido como mais grave. Assim, o morcego consegue perceber se o inseto está vindo ou fugindo e até qual velocidade. Eles também possuem uma habilidade de variar a frequência dos sons que eles emitem, onde as frequências mais altas vão fornecer maiores detalhes do ambiente, mas vão percorrer menores distâncias, enquanto as frequências mais baixas vão ser capazes de atingir locais mais longe, mas com menos detalhes do ambiente. Algumas espécies ainda possuem mecanismos extremamente sofisticados, como a espécie de morcego de ferradura pequeno, pois são capazes de ajustar a frequência dos sons que emitem durante o voo, uma técnica chamada Doppler Shift Compensation. Isso evita que as alterações de frequência causadas pelo próprio movimento do morcego interfiram na percepção dos ecos, mantendo a detecção sempre precisa. A ecolocalização, portanto, é um exemplo extraordinário de como a física e a biologia se conectam na natureza. Ela mostra que fenômenos físicos como o som, o eco e o efeito Doppler são aplicados por esses animais para sobreviver e caçar no escuro. Além de revelar a complexidade dos morcegos, o estudo da ecolocalização também inspira tecnologias humanas usadas na engenharia e na medicina. Mais do que um simples mecanismo biológico, a ecolocalização é um exemplo de como a ciência está presente até mesmo na escuridão e no silêncio de uma caverna.